Hospitais, lugares de cura, lugares de esperança, são santuários onde vidas são salvas e milagres acontecem diariamente. Mas o que acontece quando esses faróis da vida são abandonados? Quando as luzes se apagam e os corredores ficam em silêncio? O que resta dentro de suas paredes decadentes? O que acontece com os ecos das vidas que ali passaram? A resposta arrepia a alma. É como se o próprio edifício guardasse segredos sombrios. Eles se tornam refúgios para o inexplicável, para o desconhecido que nos assombra, para os espíritos daqueles que nunca partiram. Hospitais antigos são assombrados. Suas histórias não terminam com o abandono. Isso não é uma questão de crença, é uma questão de sentir a presença, é uma questão de experiência, de testemunhar o inexplicável. Inúmeras histórias, sussurros no escuro, falam da atividade paranormal que assola esses lugares esquecidos. Vozes que ecoam no vazio. Eles são mais do que apenas edifícios vazios, são testemunhas silenciosas do passado. São vasos de memória, dor e medo. Cada quarto, cada corredor guarda uma história. O próprio ar parece pesado, carregado com as emoções de quem ali esteve. Ele crepita com energia invisível. Uma energia que parece viva. Ele pressiona você, sufocando, enquanto você caminha por esses corredores. Cada passo ecoa no silêncio. Um arrepio percorre sua espinha. Você não está sozinho. Algo ou alguém está sempre presente, observando. Silêncio. Ensurdecedor, inquietante silêncio. Um vazio que parece engolir tudo ao seu redor. É a primeira coisa que te atinge em um hospital abandonado. A ausência de vida, a ausência de som. Mas ouça atentamente. Por baixo do silêncio, algo mais se agita. Algo que não pode ser visto, apenas sentido. Sussurros. Fracos no início, como o farfalhar de papéis. Quase imperceptíveis, mas inegavelmente presentes. Depois mais claros, mais insistentes. Vozes vindas de além-túmulo. Vozes que parecem querer ser ouvidas, que têm histórias para contar. Alguns sussurram de dor, ecoando o sofrimento que suportaram dentro dessas paredes. Lembranças de um passado sombrio. Outros gemem em confusão, perdidos na vida após a morte. Almas que não encontraram paz. E então há os gritos. Gritos de gelar o sangue que rasgam o silêncio, deixando você paralisado de medo. Gritos que parecem vir de um lugar profundo e desconhecido. Essas vozes não são para nossos ouvidos. Elas pertencem a um mundo que não é o nosso. São fragmentos do passado, presos nas paredes decadentes. Ecos de vidas que já se foram. Eles são um lembrete arrepiante de que a morte não é o fim. É apenas uma transição. Uma passagem para o desconhecido, onde as vozes do vazio continuam a sussurrar. O olho humano pode ser enganado. Nossas mentes podem nos pregar peças, especialmente na escuridão. Mas existem sombras nesses hospitais que desafiam a explicação. Vislumbres fugazes de figuras à espreita na borda da sua visão. Uma enfermeira espectral, seu uniforme imaculado, desliza pelo corredor apenas para desaparecer no ar. Um médico com o rosto abatido inclina-se sobre uma cama vazia, aparentemente inconsciente da sua presença. E então há os pacientes. Seus olhos, vazios e suplicantes, olham diretamente para você. Essas aparições não são meras ilusões. São ecos do passado, repetindo seus momentos finais para uma plateia que não está lá. Ou talvez estejam. Talvez sejamos nós os intrusos, perturbando seu descanso eterno. O paranormal não se limita a imagens e sons. Também pode se manifestar fisicamente. Objetos se movem sem explicação. Portas se fecham sozinhas. Pontos frios enviam arrepios pela sua espinha, mesmo no calor do verão. Você sente uma presença atrás de você. Você se vira, mas não há nada lá. No entanto, a sensação persiste, um medo frio que percorre sua espinha. Você está sendo observado. Você não é bem-vindo aqui. Esses encontros são mais do que apenas histórias assustadoras. São lembretes tangíveis de que não estamos sozinhos neste mundo. Existem forças em jogo que não podemos compreender. Forças que desafiam a lógica e a razão. Seção 5. A história da enfermeira. Um testemunho arrepiante.
Eu era uma jovem enfermeira, trabalhando no turno da noite no Hospital São Lucas. O hospital tinha uma atmosfera pesada, como se os corredores guardassem segredos antigos e esquecidos. Era uma relíquia em ruínas do passado, programada para demolição. As paredes estavam desmoronando, e o lugar parecia ter sido abandonado por décadas. Uma noite, eu ouvi uma criança chorando na ala pediátrica. O som era tão claro e desesperado que meu coração apertou. Corri para dentro, mas o quarto estava vazio. A escuridão parecia engolir tudo ao meu redor, exceto por uma coisa: um cavalo de balanço, balançando suavemente para frente e para trás. O som do ranger da madeira ecoava pelo quarto. Tentei ignorar como minha imaginação. Mas o choro continuou. Era como se a criança estivesse em algum lugar próximo, mas invisível. Parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. O som reverberava pelos corredores vazios, aumentando minha ansiedade. Fugi da enfermaria, meu coração batendo forte no meu peito. Eu nunca mais voltei. A sensação de medo era avassaladora. Eu sei o que eu ouvi. Não era minha imaginação. Era real. Foi o choro de uma criança. Um som que ainda ecoa na minha mente até hoje. Mas não havia criança lá. Apenas o vazio e o silêncio opressor. Apenas aquele cavalo de balanço, movendo-se sozinho. Um mistério que nunca consegui resolver, mas que me assombra até hoje. Seção 6. Aprovação do atendente. Preso no terror. Fui encarregado de limpar o porão do abandonado Hospital Geral da Misericórdia. O ar lá embaixo era denso de poeira e o cheiro de decomposição. Enquanto eu trabalhava, senti uma mão fria no meu ombro. Eu me virei, mas não havia ninguém lá. Tentei racionalizar. Disse a mim mesmo que era apenas um cano em que eu havia esbarrado. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Algo estava lá embaixo comigo. Algo invisível. Em pânico, tentei sair, mas a porta não abria. Era como se algo estivesse segurando. Eu estava preso. Eu não estava sozinho. Seção 7. Além da explicação. O enigma do paranormal. O que é o paranormal? São simplesmente nossas mentes nos pregando peças? Ou existe algo mais? Esses hospitais abandonados podem ser portais para outra dimensão? Lugares onde o véu entre nosso mundo e o próximo é tênue? Não temos as respostas. A ciência não oferece explicação para esses fenômenos. Mas as histórias persistem. As testemunhas mantêm seus relatos. Algo acontece nesses lugares abandonados. Algo que desafia a lógica e a razão. Talvez seja a energia deixada para trás por aqueles que morreram dentro dessas paredes. Ou talvez seja algo totalmente diferente. Algo que não podemos nem começar a compreender. Seção 8. O peso da testemunha. Evidência e crença. Os céticos descartam essas histórias como alucinações ou boatos. Mas e as evidências? Gravações EVP, quedas inexplicáveis de temperatura, fotografias com figuras espectrais à espreita ao fundo. Estas não são apenas histórias. São ocorrências documentadas. Ocorrências que desafiam a explicação racional. Eles nos forçam a confrontar a possibilidade de que nossa realidade não é o que parece. Podemos optar por ignorar as evidências. Podemos optar por acreditar que há uma explicação lógica para tudo. Mas no fundo, uma parte de nós sabe melhor. Uma parte de nós sabe que existem coisas neste mundo que não podemos explicar. Seção 9. Medo e fascinação. A atração do desconhecido. Hospitais abandonados são lugares aterrorizantes. No entanto, eles guardam um fascínio estranho. Talvez seja a emoção do desconhecido. A possibilidade de vislumbrar algo além da nossa compreensão. Ou talvez seja o desejo de se conectar com aqueles que já faleceram, para ouvir suas histórias, para saber que a morte não é o fim. Seja qual for o motivo, somos atraídos por esses lugares. Somos aterrorizados e fascinados por eles. Eles nos lembram que não estamos no controle, que existem forças em jogo que estão além da nossa compreensão. E que, às vezes, a única maneira de enfrentar nossos medos é enfrentá-los de frente. Seção 10. Perguntas. Sem resposta. O mistério permanece. O mistério dos hospitais abandonados persiste.
Podemos nunca saber as respostas para todas as nossas perguntas, mas uma coisa é certa: esses lugares são mais do que apenas edifícios vazios. Eles são lembretes de nossa própria mortalidade. Eles são janelas para o desconhecido. E são lugares onde o véu entre o nosso mundo e o próximo é tênue. Portanto, da próxima vez que você vir um hospital abandonado, lembre-se, você não está sozinho. Os espíritos do passado estão observando, ouvindo, esperando.